Lula está nesse momento ao lado do líder chinês Xi Jinping. Há pouco aconteceu uma reunião ampliada. Comitiva brasileira e comitiva chinesa estiveram lado a lado. E após essa reunião, a assinatura de vários atos, vários acordos. A gente vê ali em destaque, por exemplo, o Jorge Viana, da Apex, assinando um desses atos. São autoridades brasileiras e chinesas que, nesse momento, celebram esses acordos. Depois dessa assinatura, que acontece no Grande Palácio do Povo, teremos a declaração à imprensa. Portanto, tanto o presidente Lula quanto Xi Jinping devem fazer um balanço dessa viagem, do que foi assinado e acordado até aqui, e depois também muita expectativa para uma reunião a portas fechadas entre o presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping. Lembrando que ontem, eu citava há pouco o Jorge Viana, que é o presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Ele trouxe já um dado com relação a investimentos da China no Brasil, que ficariam na casa dos 27 bilhões de reais. A gente, nesse momento, já vê ali uma sinalização do presidente Lula. Aparentemente, a qualquer momento, pode ter início essa declaração à imprensa. Como disse, é uma declaração, portanto, não teremos espaço para perguntas dos jornalistas que estão presentes no local. Apenas, de fato, um balanço que será apresentado pelos dois líderes reunidos nesse momento lá em Pequim. Horário local, estamos falando de 6 horas e 42 minutos da tarde, portanto, aí já o início da noite. Depois dessa declaração à imprensa, reunião a portas fechadas entre as duas lideranças e, na sequência, um jantar será oferecido a toda a comitiva brasileira. O presidente Lula, que foi acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, além de ministros, como, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, também a ministra do Meio Ambiente. O presidente Lula, que fez menções nessa viagem à realização da COP30 aqui no Brasil. Já um posicionamento, provavelmente em instantes, o presidente Lula deve falar, trazer ali a sua declaração, nessa que é a sua segunda visita oficial à China desde que assumiu o seu terceiro mandato. Ele que realiza essa visita de Estado ao presidente chinês Xi Jinping e participa como convidado de honra da cúpula China, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Lula, que chegou a Pequim, chegou no domingo, depois de uma viagem à Rússia, onde se encontrou com o líder russo, Vladimir Putin. Nesse momento ali, o presidente Lula já se posicionando para ter início essa declaração. Expectativa de muitos acenos ao multilateralismo, algo que vem ganhando destaque nas falas do presidente Lula na China, com críticas à política protecionista de Donald Trump. Lembrando que China e Estados Unidos chegaram a um acordo, a uma trégua no tarifaço, com a redução das tarifas por parte dos Estados Unidos e da China. No caso das tarifas americanas, uma queda para 30%, no caso da China, para 10%. Quem fala no primeiro momento é o anfitrião, o líder chinês Xi Jinping. Não sei se temos CNN Internacional, de fato aqui a transmissão das palavras do líder chinês, mas é claro que daqui a pouquinho o Américo Martins vai trazer para a gente já o tom adotado pelo líder da China nesse momento, nessa declaração à imprensa. Depois da fala, teremos então o presidente Lula, que também, como eu destacava, deve exaltar o multilateralismo, as relações comerciais com a China. Ontem você acompanhou aqui no Novo Dia a declaração do presidente Lula no Fórum Empresarial e naquele momento também já fazendo esses acenos e principalmente a confiança da China no Brasil. Relações comerciais, a tendência é que sejam ampliadas, essa é a expectativa dessa viagem, com uma série de acordos que devem permitir 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil. Hoje temos a China como nosso principal parceiro comercial, seguida justamente pelos Estados Unidos. São os dois países que protagonizam essa guerra comercial que agora vive uma trégua. Ontem tivemos a assinatura e uma declaração conjunta dos dois países, Estados Unidos e China, de uma trégua de 90 dias no tarifaço, com uma redução significativa, drástica da tarifação, passando para
30%, no caso das importações chinesas que chegam aos Estados Unidos, e no caso da China, esse percentual é de 10%. A gente acompanharia já a movimentação de alguns jornalistas, mas eu reforço aqui que nesse momento apenas ocorre esse pronunciamento sem perguntas da imprensa. Vamos então acompanhar o que diz o líder chinês Xi Jinping. Concordamos ambos que a amizade China-Brasil tem uma base bem sólida. Nessa situação internacional cheia de mudanças e turbulências, os nossos dois países possuem ambos interesses comuns e grande espaço para realizar maior cooperação. Vamos manter fiéis à nossa aspiração inicial de assumir a responsabilidade pelo progresso humano e pelo desenvolvimento global. Vamos consolidar e elevar, aumentar a nossa confiança mútua estratégica de maneira constante, fortalecer as sinergias entre as iniciativas Cinturão em Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil. Vamos fazer que esse caminho de comunidade de futuro compartilhado China-Brasil seja cada vez mais amplo e substancial. Vamos demonstrar como é global, estratégica e de longo prazo as relações China-Brasil. Senhor Presidente Lula, senhoras e senhores, o mundo de hoje está longe de ser pacífico. Enfrentamos cada vez mais desafios. Mas o sul global está cada vez maior, está crescendo rapidamente e já é uma força vital para resistir a unilateralismo e protecionismo, como também é uma força crescente para promover que a ordem internacional seja mais justa e razoável. Sendo representantes importantes do sul global, China e Brasil concordam que ninguém sai ganhando das guerras tarifárias e comerciais, enquanto o protecionismo jamais é uma solução correta para responder aos desafios. China e Brasil vão defender juntos o livre comércio e o sistema multilateral de comércio, cultivar um ambiente internacional de cooperação que é aberta, inclusiva e não discriminatória. Vamos trabalhar para que o crescimento econômico global continue tendo dinamismo e vigor. Aqui na China dizemos que se juntarmos as forças, podemos vencer de todos. Se pudermos reunir as sabedorias, também conseguiremos tudo. Hoje de manhã participei junto com o presidente Lula na cerimônia de abertura para a 4ª reunião ministerial do Fórum China-CELAC. O lado chinês e o lado da América Latina e Caribe esboçaram um novo planejamento para uma comunidade de futuro compartilhado China, América Latina e Caribe, emitindo uma voz alta de união e autofortalecimento do sul global. Na verdade, o Brasil foi onde nasceu o Fórum China-CELAC e também sediou a cúpula dos líderes China, América Latina e Caribe em 2014. Então, o Brasil sempre é um pioneiro na cooperação China, América Latina e Caribe. Gostaríamos de aproveitar essa reunião para trabalhar junto com o Brasil e os outros países da região para fortalecer a união e colaboração do sul global, realizar desenvolvimento comum e injetar a estabilidade para esse mundo turbulento e promover a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Muito obrigado. Líder chinês, uma declaração na qual ele exalta a parceria entre Brasil e China, destacando a necessidade do multilateralismo comercial, com críticas ao protecionismo econômico e destacando o Brasil como pioneiro na relação da China com a América Latina e Caribe. Agora quem fala
é o presidente Meu querido Lula. companheiro Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal do Brasil, deputado federal Elmar Nascimento, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, querido Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e minha querida Dilma Rousseff, presidenta do NB e ex-presidenta do Brasil, ministros e ministras e autoridades chinesas, ministros e ministras, deputados, senadores e governadores do Brasil. Eu sou muito agradecido à presença de vocês nesse encontro histórico entre China e Brasil. Retorno a Pequim apenas 6 meses depois de receber o companheiro Xi Jinping para uma visita de Estado histórica em Brasília. Realizo hoje minha segunda visita de Estado à China no atual mandato. Trouxe comigo expressiva delegação de ministros, governadores, parlamentares e empresários. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. A comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável que estabelecemos em novembro passado é uma alternativa às rivalidades ideológicas. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. Como demonstrado na discussão que tivemos no Fórum CELAC-China, a América Latina e o Caribe são uma das regiões que mais sofre nesse cenário. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. A humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel. Somente uma ONU reformada poderá cumprir os ideais de paz, direitos humanos e progresso social consagrados em 1945 na Carta de São Francisco. O Conselho de Segurança deve refletir a diversidade contemporânea. Amigas e amigos, a fome e a pobreza em pleno século XXI são inaceitáveis. A China, de forma admirável, conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza em apenas 40 anos. Unir esforço para combater essas chagas é o propósito da Aliança Global lançada pelo Brasil no G20 no ano passado. China e Brasil também trabalham juntos para enfrentar uma crise climática. Vamos atuar em prol das metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A ciência nos mostra que é preciso limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A COP30, em Belém, no coração da Amazônia, será determinante no caminho para um futuro de baixo carbono. No plano bilateral,
as sinergias estabelecidas entre nossos projetos de desenvolvimento mostram que dois grandes países emergentes podem cooperar e obter benefícios mútuos. Nunca um número tão grande de projetos foi discutido de maneira sistemática em tão pouco tempo. Os primeiros resultados concretos já podem ser constatados. A cooperação entre os bancos centrais permitirá maior integração financeira e facilitará investimentos. Com o programa Satélite de Recursos Terrestres Brasil-China, lançaremos 2 satélites adicionais, os Ciber 5 e 6. Vamos gerar e compartilhar imagens para o uso ambiental, agrícola e meteorológico com os países do sul global. Hoje, estabelecemos um fórum para dinamizar a relação entre estaleiros brasileiros e chineses, em linha com o compromisso do meu governo de resgatar a indústria naval. Com os protocolos que assinamos ontem na área de saúde, estamos expandindo a capacidade brasileira de produção de remédios e vacinas e de manufatura de equipamentos médicos. O presidente Xi e eu também conversamos sobre a mobilização de financiamento para projetos de infraestrutura, sustentabilidade e energia. Há poucas semanas, uma missão chinesa esteve no Brasil para examinar a oportunidade de investimentos em infraestrutura no âmbito das rotas de integração sul-americana. As rotas são mais do que corredores de exportação entre Atlântico e Pacífico. São vetores de indução do desenvolvimento. O evento empresarial realizado ontem, que reuniu mais de 700 participantes, demonstra a pujança de nossas empresas e o potencial dos investimentos recíprocos. Para aproximar ainda mais nossas sociedades, vamos realizar o Ano Cultural Brasil-China em 2026 e ampliar incentivos para desenvolver o mercado do turismo. Os quase 30 atos que assinamos hoje comprovam o dinamismo que eu e o presidente Xi temos imprimido ao relacionamento bilateral. Não é exagero dizer que, apesar dos mais de 15 mil quilômetros que nos separa, nunca estivemos tão perto, tão próximos. Espero retribuir a calorosa acolhida que recebi do presidente Xi Jinping ao encontrá-lo na cúpula dos BRICS em julho no Brasil. Os BRICS será, cada vez mais, um espaço fundamental de coordenação do Sul global para a construção de um mundo de uma ordem multipolar mais justa e eficaz. Muito obrigado. Essa foi a declaração do presidente Lula, trazendo nessas falas um balanço do que foi essa visita de Estado à China. Tivemos também ali a declaração de Xi Jinping, líder chinês, os dois lado a lado. Agora vão se reunir a portas fechadas, tanto o Lula quanto o Xi Jinping, exaltando a parceria entre Brasil e China. Muitos atos foram assinados durante essa viagem, que, como o próprio presidente Lula destacou, foi a segunda visita de Estado à China nesse terceiro mandato. Já tem um próximo encontro marcado, viu? Cúpula do BRICS, o líder chinês Xi Jinping deve comparecer ao Brasil para a participação do encontro. Temos ali na imagem já a saída dos dois chefes de Estado que vão se reunir agora a portas fechadas. Também na imagem é possível observar os ministros que acompanham o presidente Lula nessa viagem, além do presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Tanto Lula quanto Xi Jinping trazendo em sua fala críticas à política protecionista, exaltando um comércio multilateral. Xi Jinping, por exemplo, destacando a necessidade de um reforço do comércio com o Sul global. Presidente Lula também destacando algumas áreas que devem ser beneficiadas em acordos com a China, por exemplo, a área da saúde, também indústria naval. Também presidente Lula falando sobre conflitos, lembrou do conflito em Gaza, também falou sobre a guerra na Ucrânia. Reforço que antes dessa viagem à China, o presidente Lula foi à Rússia
se encontrou com Vladimir Putin e ele trazendo essa declaração ao lado de Xi Jinping, a China, Xi Jinping, que é um aliado de Vladimir Putin. Também nessa declaração, o presidente Lula, mais uma vez, trazendo a pauta ambiental, as questões relacionadas à crise climática. Mas o